Deus é um Deus tão majestoso, maravilhoso, grande. Ele é tão sábio que ele estabeleceu verdades que são absolutas e ninguém pode negar. E uma verdade absoluta, reconhecida por Davi em um momento da construção do templo, ele tem uma experiência com Deus e ele diz: riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar vida a tudo. O que esse texto tem a ver? Eu quero tentar mostrar para você que existe um erro que eu posso cometer e você também. Qual erro? Imaginar que Deus só está preocupado em manifestar a sua glória na nossa vida para que nós possamos crescer espiritualmente falando. Eu não tenho dúvida que nós temos que ajuntar tesouros nos céus. Eu não tenho dúvida que não adianta confiar naquilo que nós temos depositado em celeiros. Eu não tenho dúvida que a moeda dessa terra um dia vai desaparecer, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu não tenho dúvida que preciso ser espiritual, buscar ser santo como Ele é santo, buscar viver a justiça de Deus em todo tempo e lugar, e eu tenho que buscar me consagrar a Ele. Não há dúvida, mas eu tenho uma dúvida. Será que verdadeiramente Deus está pouco se importando com o físico? Se isso fosse verdade, por que Ele curou o cego? Se isso fosse verdade, por que Ele ressuscitou o morto? Por que Ele sarava as doenças? Se a questão é ser espiritual e ser espiritual não está ligado com o físico, por que Ele fez tantos milagres? Se isso não era importante para Jesus, por que Ele dominava até o vento ou Ele andava sobre as águas? Para mim é muito importante ministrar essa palavra, essa pregação. Eu coloquei como título: riquezas e glórias vêm de ti. Por quê? Porque diz Apocalipse 5:10 assim: e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O plano de resgate da humanidade está dentro do estabelecimento de um novo sacerdócio. E esse sacerdócio é a habilidade que Deus dá a um homem, a condição que Deus dá a um homem, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, para que esse homem se achegue a Deus por ele e pelos seus. Isso é o sacerdócio. Mas o que é reinar? É a capacidade, a autoridade que Deus dá ao homem de vir à terra, estabelecer as verdades de Deus. Ou seja, lembra que Jesus disse: Pai, não os peço que os tires do mundo, mas os livres do mal? O que Deus quer com isso? Porque Deus nos fez reis e sacerdotes? É porque Deus se preocupa, tenha certeza disso. Deus está preocupado tanto com o espiritual como o material. Deus quer que eu e você transformemos esse mundo caído. Deus quer que eu e você sejamos sal e luz. Se Ele não se preocupasse com o físico, Ele não desejava, Ele não teria desejado que eu e você fôssemos sal e luz. Ele teria dito: olha, vocês só precisam orar, olha, vocês só precisam ser espirituais, estar comigo. Talvez aquela ótica de alguns religiosos de se trancar numa montanha e ficar ali para Deus seria a nossa ótica, mas porque Deus quer um mundo restaurado, resgatado, curado e liberto, Deus nos dá a capacidade, a habilidade de ser rei. Vou tentar explicar algo assim. Você já viu um avião voando com uma asa só? Duvido. O avião geralmente tem duas asas. Uma ave, igual, duas asas. Se ela perder uma asa, ela não voa mais. Assim é a minha e a tua vida na terra. Eu preciso ser sacerdote, mas eu preciso ser rei. Eu preciso honrar a Deus, celebrar a Deus, viver para Deus, mas eu preciso dominar a terra. E como viverei na terra? Abençoado se não exerço a autoridade que recebi. É verdade, faz parte da natureza de Deus governar. Se sou seu filho, faz parte da minha natureza governar. É muito fácil eu dar uma desculpa. Não, eu oro muito, eu jejuo muito, e não controlar o meu temperamento, não controlar as minhas emoções, não controlar os meus sentimentos. Há pessoas que se justificam: é que você não sabe a crise que eu passei. Ouça, crise nenhuma vence o rei do reino que está em nós. Lembra que está escrito: mais uma vez abalarei o céu e a terra, e as coisas que podem ser abaladas serão novamente. Mas vocês receberam um reino que não pode ser abalado. Olha que tremendo, o que Deus nos deu de autoridade para a terra não se abala. Eu preciso entender, você precisa entender, que assim como Deus achou Davi e disse: achei Davi para ser rei no lugar de Saul, eu achei Davi para reinar no lugar de Saul, e ele será o homem segundo o meu coração, ele diz:
Lá em Atos capítulo 15, eu vou restaurar o tabernáculo de Davi entre os gentios, e esses homens, eles farão realizações sobre a terra. Deus te chama para reinar. Deus te chama para dominar sentimentos, pensamentos e ser uma pessoa de conquista. Lembra de Davi? Todo mundo estava com medo do gigante. Davi viu o gigante, e o que fez Davi enfrentar o gigante? A espiritualidade. Mas o que fez Davi vencer o gigante? O entendimento do natural. Porque se ele não entendesse o natural, ele teria usado as ferramentas de Saul, mas ele não estava acostumado. Davi era Davi, Davi não era Saul. Ele rejeitou as armas de Saul e ele usou a deles, e ele venceu. Por isso Davi disse, e você pode ler depois, eu te convido a fazer toda essa leitura, 1 Crônicas 29, de 1 a 14. Mas aí no meio desses versos está escrito: riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Davi reconheceu que riqueza, Osher. E sabe o que significa isso? Força para crescer no material, Osher. E glória, Kavod. E sabe o que significa Kavod? A manifestação da espiritualidade total de Deus na vida do homem. A glória manifesta. Davi reconheceu o Osher, o Kavod vem de ti. Por isso, eu e você podemos conquistar, avançar, podemos ser sal da terra e luz do mundo. É tempo de entender que o Deus que nos quer cheios da sua unção, nos quer agindo no mundo, conquistando para a glória dele. Se esse vídeo te abençoou, abençoa alguém compartilhando, tá bom? Deus te abençoe.